Olá, meu nome é Paulo Henrique. O que vou relatar aqui aconteceu e ainda acontece em uma pequena cidade do estado de Alagoas. O ano era de 2002. Naquela época, eu tinha 18 anos de idade. Eu havia um primo que se chamava Jefferson. O Jefferson era 2 anos mais velho que eu. E nós tínhamos bastante amizade naquela época, desde quando nós éramos crianças. O pai dele tinha um pequeno sítio que ficava a cerca de uns 40 quilômetros da nossa cidade. Era um sítio simples, onde não tinha nada demais lá, nem mesmo uma piscina. Mas o Jefferson e eu sempre íamos lá, quando dava, pois assim como ainda sou hoje, eu gosto muito de roça. Em um certo final de semana, estávamos lá na roça, eu, o Jefferson, os pais dele e alguns outros parentes que também sempre iam lá. O detalhe é que alguns anos atrás, isso em 1999, aconteceu uma fatalidade em um outro sítio perto do sítio dos pais do Jefferson. Havia um senhor de mais ou menos 70 anos de idade que morava sozinho no sítio, cerca de uns 4 quilômetros do sítio do Jefferson. Aquele senhor havia uma lagoa em seu sítio e ele usava uma tal de bomba carneiro que era muito usado naquela época. Ele usava essa bomba para puxar água da lagoa até a sua casa. Outro detalhe é que foi ele próprio que instalou essa bomba carneiro, e ele tinha muito orgulho disso. Dizia-se que toda pessoa que ia visitá-lo no sítio, ele se gabava contando que ele próprio havia instalado aquela bomba. E qualquer pessoa que passava perto do seu sítio, cerca de 100, 150 metros, podia escutar a bomba carneiro funcionando. Era uma bomba carneiro vermelha, e que no silêncio podia escutar ela funcionando até em distâncias mais longas do que apenas 100, 150 metros. Acredito eu que quem teve contato com roça naquela época deve ter em suas lembranças essa bomba. A fatalidade que aconteceu foi que em um certo dia, isso em 1999, essa bomba deu problema, e aquele senhor estava sozinho no seu sítio, e resolveu tentar consertar a bomba sozinho. E ao que parece, ele estava dentro da água tentando consertar a bomba, mas ele teria passado mal enquanto estava ali sozinho dentro da água e acabou se afogando. Aquilo foi uma tremenda tristeza naquela época. O seu filho, que morava na cidade, foi no sítio visitar seu pai e o encontrou do lado da bomba já em óbito. Desde a morte daquele senhor, aquele sítio permaneceu fechado. O seu único filho, que era o seu único herdeiro, sempre deixou aquele sítio fechado e nunca ia lá, e também não vendia, em respeito a seu pai, que gostava muito de lá. Algum tempo depois, uma coisa muito estranha começou a acontecer. Moradores daquela região relataram ouvir o barulho daquela bomba funcionando durante as madrugadas, sendo que a bomba, desde a morte do dono, permaneceu lá, abandonada e estragada. Sempre que eu ia no sítio do Jefferson, eu ouvia essas histórias, mas achava que era conversa daquele povo, e nunca passamos por lá nas madrugadas para confirmar. Mas nesse dia em que estávamos no sítio, isso no ano de 2002, o Jefferson e eu estávamos bebendo uma cerveja, eu, ele e o pai dele, na varanda. Devia ser umas 10 horas da noite, que estávamos bebendo ali e já bastante altinhos. Conversa vai, conversa vem, nós lembramos dessa história. E naquela loucura de cachaça ali, decidimos que quando batesse meia-noite, iríamos pegar 2 lanternas e iríamos até o sítio daquele senhor, ver se escutávamos alguma coisa. O tempo continuou passando ali, até que o horário que tínhamos marcado chegou. O pai do Jefferson ainda zoou a gente perguntando se íamos lá mesmo. Nós dissemos que íamos sim. Ele disse para irmos até lá no carro dele então, já que teríamos que andar uns 4 quilômetros a pé. Pegamos o carro e fomos em direção àquele sítio. Chegamos bem rápido e paramos o carro cerca de uns 150 metros daquele sítio. Devia ser por volta de meia-noite e meia. Quando chegamos um pouco mais perto, não podíamos acreditar. Começamos a escutar o barulho da bomba carneiro funcionando. Ficamos ali, o Jefferson e eu olhando um para o outro naquele escuro, escutando aquele barulho vindo ao longe.
Como estávamos bêbados, não estávamos com medo. Eu falei com Jefferson: cara, não é possível. O filho dele deve ter colocado essa bomba para funcionar novamente. Vamos lá conferir. O Jefferson na hora topou. Começamos a ir em direção ao sítio, e cada passo que dávamos, o barulho ia ficando mais alto, por estarmos nos aproximando. Quando pulamos a porteira do sítio, outra coisa estranha aconteceu. Aquele barulho da bomba parou. Parece que foi só porque entramos no sítio. Mas ainda não ficamos satisfeitos e fomos até a lagoa, que ficava a cerca de uns 50 metros da casa. Quando chegamos na lagoa e miramos as lanternas na bomba carneiro, ela estava lá. O estado dela era de abandono. Dava para ver claramente que seria impossível aquela bomba funcionar do jeito que ela estava ali. Eu não estava acreditando naquilo. A poucos instantes podíamos escutar ela funcionando perfeitamente. Nessa hora, mesmo bêbados, começamos a ficar com medo. O Jefferson disse: vamos embora. Começamos a correr em direção à porteira. Quando pulamos a porteira e começamos a andar em direção ao carro, outra coisa assustadora acontece. Aquele barulho da bomba funcionando aparece novamente. O Jefferson e eu começamos a correr desesperadamente para o carro. Sem perder tempo, ligamos o carro e voltamos para o sítio. O pai dele ainda nos zoou quando contamos o que aconteceu, dizendo que foi bem feito e que ele também já tinha passado por lá de madrugada outras vezes e escutado a bomba funcionando. No domingo fomos embora. Voltei outras vezes no sítio do Jefferson, mas nunca mais voltamos de madrugada perto daquele sítio onde a bomba fantasma funcionava. E ainda hoje quem vive por lá sempre conta relatos de escutar o barulho daquela bomba enquanto passa por lá nas madrugadas. Boa noite.